Eu gostaria, para matar a saudade de Sacomã, ler um texto da Palavra de Deus, e não apenas um texto, eu gostaria de ler um livro inteiro da Bíblia. Aproveitar que não está frio, né? Todos estão sem horário para retornar. Vamos abrir a carta que Paulo escreveu a Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil, a ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Que Deus abençoe a sua palavra e acrescente os nossos corações a sua bênção. Amém. Quando o Tiago me convidou para estar aqui com a igreja, ele me disse que esse mês de julho a igreja estava comemorando aniversário. E eu pensei muito sobre o que compartilhar com a igreja do Sacomã num momento tão especial como este. E Deus me colocou no coração que não caberia um sermão de maneira tradicional, com introdução, 3 divisões, conclusão, como nós sempre, de maneira habitual, fazemos, porque assim aprendemos. Mas senti no coração o desejo de, a partir de uma leitura bíblica que muito toca o meu coração, compartilhar com a igreja a visão de ministério que Deus tem pautado a minha vida.
E esta visão de ministério começou exatamente aqui, pois no primeiro ano de seminário eu comecei a servir a Deus nessa igreja. No texto que nós lemos, carta que Paulo escreveu a Filemon, uma coisa que me chama bastante atenção é a maneira como Paulo nos ensina a romper com a maneira humana de pensar e com muita sabedoria, com muito amor, explicar para um irmão querido como é a maneira que Deus quer que nós pensamos. Em todo o meu ministério, esse conflito, esse desafio pautou a minha vida. De que maneira os homens pensam, de que maneira a humanidade pensa e como Deus quer que nós pensamos. Eu sei que todos já conhecem a história de Paulo, de Filemon e de Onésimo, mas gostaria de chamar a atenção para alguns fatos importantes que nos ajudam a compreender a carta que Paulo escreve a Filemon. Filemon, segundo nós lemos, tanto na carta como também no livro de Colossenses, possivelmente era um cristão que se achegou a Cristo através do apóstolo Paulo. E após a sua entrega a Jesus, Filemon tornou-se um grande líder cristão. Se nós lermos Colossenses 4:9 e Colossenses 2:1, nós chegamos à conclusão que Filemon se entregou a tal ponto à vida cristã que manteve uma igreja em sua própria casa. Aliás, não só Filemon. No livro de Atos e nas cartas de Paulo, nós vemos muitas referências às igrejas que aconteciam nos lares. Filemon e a igreja que está em sua casa. No início da carta, Paulo elogia sobremaneira as qualidades de Filemon. Filemon, um homem de fé e um homem de amor, a tal ponto de Paulo chegar a tratá-lo como um exemplo de fé e colaborador do Evangelho. Filemon poderia ser um cristão como muitos o são hoje em dia. Um líder de grupos caseiros, um discipulador, um evangelista pessoal, um homem totalmente entregue ao Evangelho. Quem era Onésimo? Segundo a carta a Filemon, Onésimo era um escravo fugido. E o proprietário desse escravo, chamado Onésimo, era exatamente Filemon, líder de uma igreja que funcionava em sua casa, amigo pessoal de Paulo, colaborador do Evangelho. Não temos
muitas evidências históricas além do próprio texto bíblico, mas o texto nos sugere que Paulo, da mesma maneira que tinha levado o evangelho para Filemon, agora prisioneiro em Roma, encontra-se com Onésimo, evangeliza Onésimo, um escravo fugido, e após a conversão, Onésimo provavelmente relata sua história, e então Paulo, conhecedor do seu proprietário, resolve enviá-lo de volta com a carta que nós acabamos de ler. Situação difícil. Vamos nos colocar no lugar de Paulo. Primeiro, você evangeliza alguém que se torna um grande cristão, um líder e colaborador do evangelho, alguém que mantém uma igreja em sua casa. Anos depois, não vou dizer coincidência, porque acho que a palavra providência de Deus cabe mais do que a palavra coincidência. Paulo evangeliza Onésimo e Onésimo se converte. Situação difícil. O que fazer? Disciplinar Onésimo por ter sido um escravo rebelde, fugitivo, e até, segundo o texto, provavelmente causou prejuízo ao seu proprietário? Ou disciplinar Filemon por ser um cristão que admitia a escravidão? Me lembro, quando estava no seminário, que esse fato causou uma discussão teológica profunda. Até a classe foi dividida. Os defensores de Filemon e os defensores de Onésimo. E nessa discussão sobrou até para Paulo. Paulo foi muito político. Em sua carta, ele não teceu uma crítica à escravidão. A partir dessa discussão, eu comecei a pensar, Deus não faz nada errado. Deus permitiu essa situação para trabalhar na vida de Filemon, trabalhar na vida de Onésimo e deixar uma belíssima carta aos futuros cristãos para que todos aprendêssemos a lidar com sabedoria diante de situações difíceis. Como Paulo agiu? De que maneira o Espírito Santo iluminou a Paulo para que ele, com sabedoria, ensinasse e tratasse de duas vidas cristãs? Para compreendermos melhor, vamos tentar entender o que era a escravidão na antiguidade. Quando nós pensamos em escravidão, nós brasileiros, pensamos na escravidão que ocorreu no Brasil há pouco menos de 200 anos atrás, a escravidão africana, a escravidão da época da colonização. Mas, na época que Paulo estava escrevendo essa carta, a escravidão era algo comum
em todas as nações e impérios da antiguidade. E se nós estudarmos o princípio da escravidão, ou o que levava uma pessoa a ser escrava, nós veremos que duas situações fazia com que uma pessoa se tornasse escrava. Ou a escravidão era determinada como uma maneira de se pagar uma dívida, ou a escravidão era determinada pelos perdedores de uma guerra. O escravo, ou ele era um devedor contumaz, ou ele era um despojo de guerra, ou filho de alguém que se tornou escravo. Tendo essa informação, nós podemos pensar que os homens da antiguidade admitiam a escravidão e a acharam justa a partir do momento que ela servia para pagar uma dívida ou uma forma de o perdedor de uma guerra saldar a sua dívida de guerra. Paulo, diante desse conflito, Onésimo e Filemão, ele vai por outro caminho. Paulo não procura fazer um relato partindo do pressuposto de teorias do direito para dizer se era justa ou não a escravidão. Paulo não adere a um discurso abolicionista e nem tampouco ele, como cristão, tenta justificar tal prática. Paulo abre mão da maneira humana de pensar e começa a pensar da maneira que Deus quer que todos nós pensemos. O que Paulo faz? Num primeiro momento, Paulo elogia sobremaneira todas as qualidades de Filemão. Se nós olharmos no início da carta, após a saudação, nós vemos que Paulo fala que ele está muito claro para ele o amor, a fé que Filemão tem para com todos os santos. Ou seja, ele não abre mão de elogiar um proprietário de escravo, dizendo que é um homem de fé e de amor. Olha, Filemão, eu queria começar essa carta dizendo que eu oro sempre por você, eu dou graças a Deus pela tua vida, e eu ouço sempre falar da tua fé e do teu amor. E após o elogio, Paulo entra no assunto que é o objetivo da carta. E ao entrar no assunto, que é pedir para que receba Onésimo como irmão e não como escravo, ele diz que ele sente plena liberdade de dizer o que convém a Filemão, de ordenar o que convém. Todavia, ele preferia solicitar em nome do amor o que ele iria pedir. Observamos, nesse primeiro momento, que Paulo, como autoridade, reconhece a sua autoridade sobre Filemão, no entanto, abre mão dessa autoridade.
Olha, Filemão, eu não precisava te pedir, não, eu podia te ordenar. Mas eu não vou te ordenar. Eu vou te pedir em nome do amor. E em nome do amor, eu vou pedir em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. A palavra Onésimo significa inútil. Literalmente significa inútil. Imaginem um escravo, um empregado, ter como apelido inútil. Hoje se fala tanto em bullying, né? O nome Onésimo, a palavra Onésimo, significa inútil. Não sabemos se esse nome ou apelido foi dado por Filemão ou já veio com ele. Mas imaginamos que ninguém gosta de ser chamado de inútil. E Paulo, continuando o seu pedido em nome do amor por Onésimo, ele diz: ele antes te foi inútil, agora ele é útil para você e para mim. Onésimo é uma pessoa útil. O inútil agora é útil. E ele é tão útil que eu gostaria de preservá-lo comigo. Eu não estou te devolvendo porque eu quero, por vontade, ou porque eu não quero mais Onésimo comigo. Eu queria que ele ficasse comigo. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Eu não quis passar por cima das leis vigentes e nem abusar da minha autoridade de apóstolo para ficar com o escravo que pertence a ti. E eu peço que você o receba, mas o receba não como escravo, antes como irmão caríssimo. Em nome do amor, com sabedoria espiritual, com habilidade, Paulo coloca para Onésimo que não existe escravidão para os cristãos. Entre os cristãos existe relação fraternal, relação entre irmãos. Daí em diante, Paulo desfaz a maneira humana de pensar. Imagine os irmãos o pedido que Paulo está fazendo a Filemão. Desistir de ser proprietário de um escravo e considerá-lo como irmão era desfazer-se de uma propriedade. Na época, o escravo era como um carro, era como uma ferramenta, era como uma propriedade que alguém tinha. E abrir mão dela significaria despatrimonializar, perder um bem. E pior, segundo a narrativa nos sugere, Onésimo tinha causado prejuízo ao seu proprietário. Então, Filemão olhava Onésimo como um escravo fugido, como alguém que tinha causado prejuízo e precisaria reparar esse prejuízo. E agora recebe uma carta
com Onésimo trazendo em mãos, de Paulo pedindo para que ele fosse tratado como irmão. Certamente a primeira impressão de Filemon e o meu prejuízo. Quem vai pagar essa dívida? E antes que Filemon questionasse, Paulo mesmo escreve em sua carta: olha, se ele deve alguma coisa para você, lança na minha conta. Eu, Paulo, pagarei. E é interessante que Paulo aqui escreve de próprio punho, como se alguém estivesse assinando uma nota promissória. Olha, eu estou escrevendo de próprio punho, eu estou assinando essa dívida. Se ele te deve alguma coisa, eu, Paulo, pagarei. E novamente com sabedoria, Paulo fala, para não dizer que tu deves a tua própria vida a mim. Não foi de mim que você recebeu o Evangelho, então você deve a tua própria vida a mim. Então, ponha na minha conta. Voltemos às considerações iniciais. Paulo, na carta de Filemon, não propõe nenhuma teoria contra a escravidão, mas acaba com ela na prática. Escravo não é irmão, mas Filemon e Onésimo devem se considerar irmãos. Paulo quer desfazer a maneira humana de pensar e ensinar a maneira de Deus, que Deus pensa e quer que nós pensemos, através da prática da vida cotidiana. Evangelho é graça que recebemos e graça que ministramos. Paulo, ao devolver Onésimo com a carta, rompe com os modelos humanos ao ministrar a graça que vem do amor. E é isso que ele quer ensinar. E é isso que nós devemos fazer. No início, compartilhei com os irmãos que durante todo o meu ministério, que aprendi aqui, o maior desafio, e o desafio que continuará durante a minha existência, é sempre se deparar com a seguinte questão, com o seguinte dilema: como é a maneira humana de pensar? E como Deus quer que nós pensemos? Hoje, não existe mais escravidão legal. Hoje, não existe mais muitas das discussões que existiam na época de Paulo, na época do Novo Testamento. Mas hoje, como sempre, os homens buscam resolver os seus problemas em sociedade com a maneira humana de pensar, não se importando com o que Deus pensa em cada situação. As igrejas, de maneira geral, e a IPI do Sacomã, que hoje e nesse mês de julho está comemorando aniversário de existência, tem como desafio ministrar sempre a graça de Deus. E ministrar a graça de Deus é ministrar aquilo que Deus quer que os seres humanos resgatem como
prioridade em suas vidas. Não com palavras, não com discursos, mas, sobretudo, com ações. Paulo nos ensina isso ao escrever a Filemão. Romper com aquilo que os homens pensam. Conseguir enxergar além do que nos ensinaram a pensar. Hoje estou pastoreando a Igreja Presbiteriana de Jardim América de Araraquara. É a 4ª igreja, a mais recente de Araraquara. E aquela igreja começou a partir de um desafio das igrejas de Araraquara sair da região central da cidade, ir para as periferias e enxergar que nas periferias há crianças, adolescentes e jovens que precisam receber a palavra de Deus. Quando fui para lá, há 3 anos atrás, uma coisa incomodava muito a igreja. Quando cheguei lá, a igreja tinha 33 membros, hoje tem 60 com a graça de Deus. Mas o que incomodava a igreja era o seguinte: como é um bairro periférico, a igreja mantém um trabalho muito forte com crianças. No sábado, uma escolinha de futebol, durante a semana, alfabetização de adultos. E a igreja tem uma atuação num público de mais ou menos 200 a 300 pessoas. Muitos pais, muitas famílias da Assembleia de Deus mandam as suas crianças na nossa escola dominical. Muitas senhoras da Assembleia de Deus que querem ler a Bíblia, têm esse desejo, vão durante a semana na nossa aula de alfabetização de adultos. Muitos jovens, sábado, vão lá jogar futebol na nossa escolinha e também ouvir a palavra. E a igreja tem 60 membros para um público-alvo de 200 a 300 pessoas atendidas. E quando eu fui para lá, isso incomodava muito a liderança, os presbíteros. Nós estamos investindo e não tem retorno. Essa não é a maneira de Deus pensar. Essa é a maneira capitalista de pensar. Vamos fazer visando o retorno. E o retorno para nós. Muitas pessoas falavam, olha, as famílias mandam para a igreja, que sabe que a nossa escola dominical é boa, depois quando as crianças crescem, 15, 16 anos, voltam para a Assembleia de Deus. Graças a Deus, fizemos um trabalho para eles. Ensinamos a palavra para eles. Eles vão servir a Deus lá. Os que quiserem, ficarão aqui. Em 3 anos, de 33, chegamos a 60, enquanto a Assembleia de Deus tem 200, 150. Mas isso não é o que importa para nós. O que importa para nós, sempre, é romper com a maneira humana de pensar e começar a aprender a pensar como Deus pensa. E Deus pensa que quer que a igreja continue servindo e fazendo a sua obra. Os resultados, o Espírito Santo o trará
de acordo com a sua infinita vontade. Igreja do Sacomã, que me ensinou a ser pastor, eu estou muito feliz por estar aqui. E estou mais feliz ainda por saber que essa igreja continua realizando a obra e sendo fiel, sem ser refém de resultados, sem ser refém de ideias de prosperidade, sem ser reféns de ideias de retorno para si mesmo, mas pensar sempre que o reino de Deus está dentro de nós e nós estamos aqui para servir a Deus. Que Deus os abençoe. Amém.